Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje Colossenses 2. Bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Oi, Norma, seja bem-vinda. Bom dia. Marcelo, bom dia. Maria, bom dia. Fabi, bom dia. Gisele, como que você tá? Bom dia. Tenho visto seus vídeos no Facebook. Bom dia a todos. Vamos compartilhar esse devocional com mais pessoas. Vamos chamar todo mundo o nosso devocional. Como é que vocês estão, gente? Acordaram bem? Todo mundo bem? Graças a Deus. Vou chamar algumas pessoas aqui. Amém. Vou avisar o grupo. Esse é o devocional. Esse é o segundo dia, né, de devocional de um projeto novo que se chama Casa das Samaritanas. Tem o nosso grupo no WhatsApp. Você que não participa, depois você pode entrar. O link está lá no meu site, na minha bio. E a gente está estudando o livro de Colossenses essa manhã. E o intuito é a gente fazer uma reestruturação mental. Produzir amadurecimento, né? Produzir uma mente nova. Eu falei no grupo essa manhã que, porque a gente acorda essa semana, a gente está no propósito de acordar às 5h30, tomar banho frio, raspar a língua para tirar o veneno, né? A acidez, cuspir para fora, tomar água, acordar, despertar. Não tem como você achar que terá resultados novos fazendo as mesmas coisas. Amém? Ivo, bom dia. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, estou bem, graças a Deus, trabalhando muito. Jorge, vem em agosto. Ai, que maravilha! Vai de vez? Amém, glória a Deus. Ai, que maravilha, Gi. Ai, que é internacional agora, arrasou. Amém. Vamos começar? A gente vai estudar hoje, a gente vai fazer um momento com Deus de Colossenses capítulo 2. Vamos lá? Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês. Colossenses é uma das cartas de Paulo, uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Preste atenção nisso. Do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento, presta atenção, do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Portanto,
Já que vocês aceitam Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Para aqui no 8 rapidinho. No verso 8. A carta de Paulo, ela traz pra gente uma clareza muito grande de quem é Cristo, do que é cristianismo, de como se comportar, de como conduzir a nossa fé. Uma das coisas que é muito importante é que a gente leia a Bíblia. Tem cristão que passa por muitas batalhas espirituais por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a Bíblia. Eu não sei se você que está aqui comigo, eu não sei se todos vocês são cristãos, mas mesmo que você não seja ainda, é muito importante que você esteja aqui, é importante que você permaneça aqui. Então, para você que é cristão e para você que não é, a batalha ela precisa começar a ser vencida na sua mente. Porque os dados inflamados do maligno, eles vão começar na sua mente, com pensamentos de destruição, de coisas do tipo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não é para mim, eu não sou bom para isso, sou muito velha, sou muito velho, ou não posso fazer. Entenda, o Senhor jamais vai direcionar, o Espírito Santo jamais vai direcionar para você sentimentos e sensações que destrua você, que diminua você, entende? O Espírito Santo jamais vai promover em você humilhação. Então, todo sentimento de menosprezo, ele tem uma raiz que não é do Espírito de Deus. E a gente precisa observar isso. Então, o que Paulo está falando nessa carta é para que a gente permaneça firme em Cristo. Porque não é sobre religião, é sobre Cristo. Não é sobre... É importante que você tenha uma comunidade religiosa, é muito importante. É muito importante que você faça parte do corpo de Cristo. Porque Ele é o cabeça da igreja. Então, não tem como você ser um membro solto. Um membro sem uma casa, porque é como se você fosse um pé sozinho na rua. Imagina, você tá andando na rua enquanto um braço caminhando, um pé caminhando, uma perna sozinha, entende? Então é muito importante que você esteja dentro de um corpo, fazendo parte de um corpo. Então Paulo fala para eles, Paulo fala muito sobre o amor. Porque o amor, ao contrário do que muitas pessoas pensam, amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido te amar. Eu decido me doar para vocês. Igual essa semana, eu estou fazendo um acompanhamento gratuito no grupo, que é o grupo da Casa das Samaritanas. Esse acompanhamento... Porque tudo que eu aprendi em mentorias fechadas, que eu tive que pagar para aprender, eu estou ensinando essa semana de forma gratuita. O acordar 5h30 tem um código, tomar banho frio tem um código, raspar a língua para poder... Porque quando a gente dorme, toda a acidez sobe e vem para a língua. Então, o raspar a língua tem um código, tomar água, acordar os órgãos... Fazer uma oração antes de levantar da cama, tudo isso produz em você um amadurecimento na sua mentalidade. E eu falei essa manhã no nosso grupo, é tolice você achar que você terá novos resultados se você produz o mesmo comportamento. Não ache que a sua vida vai mudar se você continuar promovendo os mesmos comportamentos. Amém? Vamos continuar. Verso 9. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Presta atenção nisso. Toda a natureza de Deus, ela é manifesta através de Cristo. Se você lê o Evangelho de Jesus,
segundo escreveu Marcos, Mateus, João, Lucas. Você vai ter uma perspectiva diferente de quem é Jesus pela visão, pela ótica de cada um deles. Só que você consegue entender o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo, a forma como ele se comportava, a forma como ele falava. Cada um deles apresenta Cristo de uma forma diferente. Só que o que você precisa entender é que, independente da forma como Cristo é apresentada, a natureza de Deus está manifesta nele. Algumas pessoas têm Cristo como um grande filósofo, um grande profeta, né? Ele foi um revolucionário, ele foi um profeta, ele foi um filósofo. Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Então, tudo que a gente ouve falar sobre Cristo na Terra, tudo que a gente ouve e lê nos evangelhos é a manifestação da natureza de Deus. É isso que você precisa saber. E quando você é um imitador de Cristo, quando você é um imitador dessa natureza, desse comportamento, automaticamente a sua natureza vai mudando. Porque quando a gente aceita Jesus, e o aceitar a Jesus não significa necessariamente aceitar uma placa de igreja a princípio. Aceitar a Jesus é você aceitar um novo começo para a sua vida, aceitar uma nova natureza, um novo comportamento, uma maneira de seguir a vida diferente. Entende? Você está aceitando a natureza de Deus em você. Porque somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Só que vivemos como criaturas. Vivemos como criaturas. A gente vive sem saber quem somos nós. A gente vive escravizado pela carne, e quando eu falo pela carne, eu falo pelos pratos que o diabo faz para você. Então, quando eu estava no mundo, se eu estava feliz, eu bebia muito. Mas se eu estava triste, eu também bebia. Se eu estava ansiosa, eu fumava. Mas quando eu terminava de comer, eu também tinha que fumar. Então, o mundo, ele produz para você uma algema, uma escravização tida como uma liberdade. Não é liberdade. Não é liberdade. Produz em você uma ansiedade, né? Que não é uma liberdade. Então não se engane. Não, ser crente, ser cristão é terrível porque vocês não podem fazer nada. Só que eu fui fumante e eu sei a escravização que é, a bengala psicológica que é. Então, o que Satanás faz é te oferecer vários pratos de aprisionamento disfarçados de liberdade. Só que a gente não percebe. A gente não se dá conta disso. Entende? Quem precisa ou quem precisou em algum momento tomar remédio para ansiedade, quem em algum momento comeu para poder descontar a ansiedade na comida, não é livre. Não é livre. Só que o Senhor nos constituiu para ser livre. Jesus morreu na cruz por nós, se fez pecado por nós, para que a gente fosse livre. E a gente precisa observar os nossos comportamentos, porque ser do mundo alimenta a nossa carne. A minha carne, ela conhece o prazer. A minha carne sabe o que é fumar, beber, transar. A minha carne sabe o que é tudo isso. E a minha carne, ela gosta de tudo isso. Entende? Só o que acontece? Eu não sou escrava da minha carne. Eu tenho uma tricotomia, todos nós, que é, eu sou um ser espiritual, que eu tenho uma alma e eu estou dentro de um corpo.
Então eu não sou escrava dos meus desejos, por exemplo. Logo que eu me converti no ano de 2021, eu fazia um jejum que era muito curioso. Não sei se Gisele está aqui ainda, ela vai lembrar. Eu parava de comer 18 horas. Mas por que eu fazia isso? Porque eu sou uma pessoa, por natureza, que gosto muito de comer. Eu gosto muito de mesa, de sentar com as pessoas, de comer, de fazer comida para os amigos, receber pessoas. Eu sou esse ser humano. E foi um período que eu estava trabalhando na pizzaria da minha irmã. E o que eu fazia? Eu fazia proposital isso para que eu desafiasse, eu mostrasse para minha carne que eu que mando nela, não é ela que me manda. Hoje em dia as pessoas não conseguem dizer não para um prato de comida. As pessoas não conseguem dizer não para um prato de comida. Hoje, para eu fazer jejum, o começar é desafiador para mim ainda. Mas depois que eu dou o primeiro passo, porque eu, por natureza, gosto de comer. Então, a gente precisa entender o seguinte. O Espírito Santo de Deus, ele vai santificar o nosso espírito humano. A palavra do Senhor, ela vai santificar a nossa alma. Mas a sua carne, quem mata é você. Quem mostra para a carne quem é que manda é você. Entende? Vamos seguir. 9. Pois em Cristo, como ser humano... Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui comigo? Estão me deixando sozinha, não, né? Não estão fingindo estar acordado, não, né? E botou o celular aqui e foi dormir de novo, não. Vocês estão aqui? Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Verdade, Gisele está aqui ainda, verdade. Pois é. Porque era muita comida boa, era muita coisa boa. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Olha que maravilhoso isso, gente. Ah, todo mundo está aqui, estão acordados, né? Glória a Deus, amém. Pois em Cristo... como ser humano está presente toda a natureza de Deus. Agora olha o 10. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou falando. É Paulo que está falando. Apóstolo de Cristo. No 10, Colossenses 2, 10. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Isso é muito forte, gente. Isso é libertador. Você lê um trem desse, você muda seu comportamento, você muda sua vida. Paulo está falando, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Só essa informação, a gente já acabaria com o devocional e já teria que ficar o dia todo ruminando isso. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Preste atenção nisso. Cristo domina todos os poderes e autoridades espirituais. Então, como que você fica com medo do levante do diabo? Ah, é porque o diabo está furioso. Não, porque o diabo está... Vou ler novamente para você guardar isso para você. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Quando você entende a sua identidade, quando você entende quem é você em Cristo, você não tem mais medo do diabo. Nem dos seus levantes, nem dos seus tramas, nem dos seus pratos, porque ele já foi derrotado por Cristo.
A vergonha dele já foi exposta. A derrota dele já foi exposta. Só que presta atenção. O diabo, ele é o pai da mentira. Logo, ele vai produzir várias mentirinhas para você poder acreditar nisso. Então, qual versículo? Colossenses capítulo 2, verso 10. A gente está no verso 10 por enquanto. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, isso é poderoso demais. E algumas pessoas passam a vida sem saber disso. Algumas pessoas passam a vida sem ter conhecimento dessa verdade. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Porque não sou eu que estou falando para você. É Paulo que está falando para você. Presta atenção. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram... Aqui, no 10. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. O seu comportamento revela a sua natureza. O comportamento que você tem revela a sua natureza. Porque se no 9 fala, pois em Cristo como ser humano está presente toda a natureza de Deus. Não é muita natureza de Deus, é toda a natureza de Deus. E no 10 fala que por a gente estar unido com Cristo, a gente também tem essa natureza. Qual é a natureza que você revela através do seu comportamento? Qual é a natureza que você revela através do que você fala? Qual é a natureza que você revela? Observa isso. Hoje, depois que você sair desse devocional, começa a observar qual é a natureza que você revela através do seu comportamento, através das suas ações. Amém? 11. 11 não, 12. 11. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza pecaminosa. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão compreendendo isso? Na hora que a gente desce as águas do batismo, morre a velha mulher e o velho homem. E quando você sobe, você é ressuscitado com Cristo. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo é o Deus que ressuscita você e muda a sua natureza. Então não tem como você, como cristão... fala para mim nos comentários quem não é cristão. Quem não tem, assim, quem é de outra religião ou que ainda não é cristão. Só bota só uma mãozinha, alguma coisinha, qualquer coisinha no comentário que eu vou entender. Porque é uma informação muito poderosa essa que você está tendo acesso essa manhã, que está no livro de Colossenses, no capítulo 2. É muito importante isso. Se você entender a sua identidade, você não vai ser escravizado nunca mais. Nunca mais. Quando você entende a sua identidade, nunca mais o diabo te aprisiona. Nunca mais. Amém? Doze. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. 13. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz.
E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Presta atenção nisso. Olha essa parte agora. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Explico que vou falar sobre isso. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Amém? Suzy, o que é identidade? Somos criados imagem conforme a semelhança. Gênesis 1:26. Não sei se você é cristã, mas se você tiver uma Bíblia, ou se você não tiver se você não tiver uma, eu sugiro que você compre uma. E comece a ler ali, comece a entender o que está escrito ali. Mas se você não tem, você consegue hoje na internet várias versões, né? Eu sugiro que você leia a NTLH, que é uma versão da linguagem atual, é uma linguagem mais simples de compreender. Depois que você for aprofundando, você vai mudando as versões para você poder ver outras traduções, tá? Bom, somos criados em imagem conforme a semelhança. Depois do pecado de Adão e Eva, da desobediência de Adão e Eva, fomos condenados por causa desse pecado. Então, porque se você ler na Bíblia, a morte que estava sendo retratada ali era a morte espiritual. Porque quando Satanás consegue convencer a Eva que ela não iria morrer, que ele fala com ela, imagina, não, vocês não vão morrer não. Quando vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus. Só que a morte que estava se referindo era a morte do espírito. Então, quando você vai na igreja, que você sente uma emoção que você não sabe explicar, e você começa a chorar, e você sente aquela emoção, e você é tomada por aquele sentimento que você não sabe explicar, isso se chama Espírito Santo. Só que essa ativação no seu espírito, que te impulsiona a aceitar Jesus, automaticamente o seu espírito é vivificado nessa hora. Ele ganha uma ativação. Por quê? Todos nós somos criaturas até aceitar Jesus e nos tornarmos filhos de Deus. Então, a sua identidade, ela precisa ser revelada para você entender que você não é uma escrava do diabo, porque o mundo jaz no maligno. Todos nós somos criaturas. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não é, não. Todo mundo é criatura. Depois que aceita Jesus e tem o seu espírito vivificado, ele passa a ser filho de Deus. Então, quando você recebe a sua identidade de filha, quando você abre a Bíblia e você começa a ler essas verdades, você começa a entender quem é você como filha de Deus. Tem muitos cristãos que vivem como escravo, porque não abre a Bíblia e não tem conhecimento do que está escrito na Bíblia. Então não sou eu que estou falando para vocês que a sua natureza ela é de Deus. É Paulo que fala no verso 10, se eu não me engano. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Qual natureza? De Deus. Mas para você ter... Diferente do que o mundo lá fora prega, que vocês são deuses da própria vida, o pessoal da nova era, né? Da terapia da nova era prega isso. Você é uma deusa, você é um deus.
É diferente disso. Você só tem essa natureza de Deus em você porque você está unido com Cristo. Se você não estiver unido com Cristo, é uma prática satânica. Porque o que Satanás quer? Que todos nós sejamos independentes. Satanás quer que a gente acredite que a gente vai ser como Deus de forma independente. Porque ele é caído por quê? Porque ele quis ser Deus. O que ele tentou aplicar na cabeça de Eva e conseguiu? Que eles serão como Deus. E hoje o que o mundo lá fora tenta aplicar na cabeça de muitos, que você não precisa de Deus, que você é Deus da própria vida. E eu falo isso para você com muita propriedade porque eu venho do candomblé e eu venho do movimento do sagrado feminino. E no movimento do sagrado feminino fala que mulheres são deusas da própria vida. E é uma grande mentira. Você precisa estar em Cristo para que a natureza de Deus esteja em você, para que o Espírito Santo de Deus habite em você. Amém? Ficou claro? Suzy, no meu canal do YouTube tem uma série inteira sobre identidade, tá? Vamos lá. 13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Anulou a nossa conta, a nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente. Quem são os poderes? Quem são os poderes? Satanás é os poderes. Se você prestar atenção no que ele está falando, e na cruz foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova ou o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. E ponto. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês. Presta atenção nisso, gente. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla todo o corpo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e ensinam, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Quem é o espírito mau que domina o universo, gente? Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? É uma pergunta. Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. No candomblé tem muito isso. Você não pode comer determinadas coisas, você tem que guardar determinados dias, você tem preceitos. Eu fui 20 anos do espiritismo e 12 anos do candomblé, por isso que eu sei desses detalhes. 22.
todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Nossa, Paulo é terrível, né? Paulo era terrível. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos no caso nós, tá? A falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Depois que você sair dessa live, que a gente vai orar agora para encerrar, eu quero que você pense sobre a forma como você via vivendo. Ju, eu sou cristão. Ok. Você vive na lei ou vive na graça? Como assim, Juliana? Se você tiver dúvida sobre isso, você lê Gálatas 3, tá? Tudo hoje é pela graça. Tudo é pela graça. Não queira viver na lei. Tudo é pela graça. E se você tiver dúvida do que é lei, você vai lá em Gálatas capítulo 3 que você vai ver o que é lei, tá bom? Ficou claro sobre a natureza, sobre a sua natureza? Ficou claro que o seu comportamento revela a sua natureza? Ficou claro para você isso? O seu comportamento revela a sua natureza. Ai. Então, observe sobre a forma como você se comporta, a forma como você conduz a sua vida, a forma como você trata as pessoas, revela a sua natureza. Amém? Ai. Sinusite. Vamos orar para a gente poder encerrar. E amanhã de manhã a gente se encontra às 6 horas da manhã. Você que é mulher, que quer andar mais próxima comigo, eu tenho um grupo de WhatsApp, que é um grupo aberto, que se chama Casa das Samaritanas, onde a gente tem devocionais, onde a gente conversa, onde a gente faz acompanhamentos. Essa semana eu tô com um projeto de reestruturação mental muito legal, que é uma nova prática, né? Você sair do piloto automático e se desafiar para o novo, né? Com novos comportamentos. O intuito da Casa das Samaritanas é produzir uma mente madura, é fazer com que você seja uma mulher madura. A história da mulher samaritana é uma história que é a realidade de muitas de nós. Muitas de nós passaram, que vêm do mundo, né? Passaram por vários relacionamentos, tem várias feridas emocionais causadas por relacionamento. Então, a história da mulher samaritana é transformada na hora que ela conhece Jesus. E é a nossa realidade, de todos nós, independente de homem, mulher. Na hora que você conhece Jesus, a rota da sua vida muda. Todos vocês que estão aqui, vocês já são cristãos? Porque se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus, que nunca aceitou, ou que gostaria de voltar a caminhar com Jesus, fala nos comentários. Ju, eu quero aceitar, eu nunca aceitei. Ou você que quer voltar, só você colocar assim, eu quero voltar. Que aí a gente vai orar agora, né? E a gente já ora junto sobre isso também. E você começa uma nova caminhada. Você viu no verso 14, se eu não me engano, a sua cédula de pecado, na hora que você aceita, ele prega na cruz. Ele prega na cruz na hora que você aceita Jesus. Eu sou cristã. Suzy, não deixa de assistir a série sobre identidade no meu canal do YouTube. Vai ser muito importante você assistir essa série, tá? Se você ainda não tá no nosso grupo da Casa das Samaritanas, o link tá na minha bio. Tem link nos meus stories também, se eu não me engano. Vamos orar, gente?
Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Você que pode. Feche seus olhos. Amém. Pai, te rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nos colocamos, Senhor, diante do Senhor essa manhã. E a primeira coisa que eu quero dizer, Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque durante muito tempo vivemos de forma inconsciente. Vivemos no piloto automático. Vamos andando pela vida sem nos perceber, sem perceber a sua vontade, sem perceber o nosso chamado, sem perceber o que é verdadeiramente caminhar com Cristo. Senhor Jesus, que essa manhã possamos sair desse devocional e verdadeiramente pensar sobre a nossa natureza, porque a nossa natureza revela o nosso comportamento, a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente trata os nossos filhos, o marido, a esposa. A nossa natureza é revelada através da forma como a gente conduz a nossa vida. E que possamos verdadeiramente ter a natureza de Deus em nós. Ter o Espírito Santo de Deus em nós. Senhor, produza em nós uma mente madura. Porque a mente madura revela atitudes, escolhas. Produz em nós, Senhor, maturidade, sabedoria, entendimento. Eu oro essa manhã, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor derrame, Pai, sobre as nossas cabeças o óleo da maturidade, do entendimento, da sabedoria. Produza em nós, Senhor, mulheres maduras, homens maduros, que possamos entender verdadeiramente o que é ser um cristão, o que é caminhar com o Senhor. Que possamos ser imitadores do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor caminhou no meio de nós como humano. O Senhor entende a nossa humanidade, o Senhor compreende a nossa humanidade, Senhor. E quando o Senhor foi para o Pai, o Senhor disse que deixaria o Consolador, o Espírito da Verdade. Que esse Espírito da Verdade possa nos encontrar essa manhã. Que possamos ter um encontro com esse Espírito da Verdade e perguntar: Espírito Santo, o que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? Espírito Santo, me mostra como ser um cristão melhor, uma cristã melhor. Espírito Santo, revela para mim aquilo que eu preciso transformar para poder caminhar verdadeiramente na direção do Espírito. Senhor Jesus, eu oro essa manhã, pedindo que o Senhor nos transforme, pedindo que esse Espírito nos visite, pedindo que mude, Senhor, a nossa natureza. Essa manhã eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor transforme a nossa natureza. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe cada família aqui representada, as pessoas que vão assistir gravado, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Abençoe o nosso dia. E tinha esquecido. Amém. Amém. Bom, vejo vocês amanhã. Compartilhe essa live com mais pessoas. Você que é mulher, que quer participar da Casa das Samaritanas, o link está na minha bio. Seguimos caminhando juntos. Deus abençoe sua vida. Que você tenha um dia incrível. Amém? Beijo, gente. Bom dia. Vejo vocês amanhã.